recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma mensagem, a qual foi o início de todo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que houve uma preparação para que Jesus viesse, aleluia, a essa terra para cumprir a palavra do profeta Isaías. No capítulo 53 ele vai dizer: como ovelha muda perante seus tosquinadores, ele não abriu a sua boca, e foi levado ao matadouro. E nós vemos que aqui nessa mensagem, o próprio João, ele vai mencionar, como diz o profeta Isaías, voz do que clama no deserto. E nós vemos que esse homem, ele foi um milagre de Deus, porque a sua própria mãe já era avançada de idade, era estéril, mas o anjo Gabriel apareceu ao pai dele, Zacarias, e disse que do ventre daquela que era estéril nasceria um homem cheio do Espírito Santo, a qual lhe seria a levantação de muitos e queda de muitos, e ele prepararia o caminho do Senhor. E ele começou o Evangelho pregando o Evangelho do arrependimento, o Evangelho a qual nós temos que renunciar a nossa própria vontade para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Por isso ele chamava o povo, e toda Jerusalém, Judeia, ia ter com ele para ouvir a palavra, para se batizar dos seus pecados, dos seus maus atos, a qual eles cometiam. E nós vemos que ele ia para o deserto e o povo ia atrás. Mas só que nós estamos vivendo um tempo que o povo não está dando mais importância para a palavra do Senhor. Mas eu louvo a Deus que o profeta Isaías, no capítulo 55, verso 11, ele vai dizer: assim como a chuva que cai do céu e mana a terra, para o céu não voltará, assim também a minha palavra, a qual está sendo enviada, para mim não volta vazia, a qual ela vai produzir resultado. A palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia. Eu não faço nenhuma questão se não tiver ninguém interessado em ouvir a palavra, mas eu sei que ela tem um grande poder. Jesus disse: quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Se você não crê, infelizmente, você vai passar uma vida de condenação, porque o Evangelho veio para te chamar ao arrependimento dos seus pecados, para que você venha ser uma nova criatura. E aqueles que não se arrependerem, a palavra foi lida, que o machado está ao pé da raiz da árvore, e a árvore que não produzir fruto digno de arrependimento, ela vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. E nós sabemos que essa palavra está representando a humanidade da face da terra, mas aqueles que gostavam de questionar o Evangelho do Senhor, aleluia, os fariseus e os publicanos, quando foram se aproximar, porque eles se admiravam que o povo ia para ouvir o profeta João Batista pregando a palavra do Senhor. Quando João olha para aquele povo, ele dá uma palavra e diz: raça de víbora, como podereis fugir da ira futura? Arrependei-vos dos vossos pecados. Aleluia! E aquele povo, eles questionavam e não davam crédito à palavra do Senhor.
Mas nos dias de hoje não é diferente. O Senhor, Ele tem um plano de salvação para a tua vida. Ele tem um plano de salvação para a tua família. Ele tem um plano de libertação para a tua casa, para o teu marido, para o teu filho. Mas para isso, você precisa reconhecer Ele como o único suficiente Salvador da tua alma. Tu precisa reconhecer que tu é pecadora. As Escrituras diz que aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso e nele não há verdade. Nós já nascemos do fruto do pecado, mas se você se arrepender dos teus pecados, Ele é fiel para perdoar os teus pecados. Evangelho, em primeira epístola de João, a palavra vai dizer no capítulo 1, verso de número 5 em diante: essa é a mensagem que dele vos anunciamos, que Deus, Ele é luz e não há treva nenhuma nele. Se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como seu Filho andou, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando você vem para a luz, ela vai te iluminar, ela vai te purificar. Não vai ser as suas misérias, as suas imundícias de pecado que vai contaminar a santidade daquele que é santo, daquele que está aqui no nosso meio. Ele faz presente, Ele vai te purificar, Ele vai te lavar pelo poder da palavra. Por isso que você precisa se arrepender, porque amanhã pode ser muito tarde. Nós vivemos um tempo que morre mais de 140 mil pessoas todos os dias. Morre 3 almas. Todo minuto que se passa, morre vida nessa terra. E o profeta Isaías diz que o inferno está se alargando para receber as almas perdidas, para receber aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados. Nós não viemos aqui tratar dos teus sonhos, tratar do teu negócio, não. Nós não viemos aqui aparecer, nós não viemos aqui, aleluia, para dizer que tu vai ser próspero, que tu vai ter carro e queixa, não. Nós viemos tratar aqui da tua alma, da tua salvação, porque você precisa se arrepender dos teus pecados para você não perecer eternamente no inferno. Aleluia! Esse é o evangelho que você precisa reconhecer. Não adianta você achar que é bonzinho, porque chegaram para Jesus. O jovem rico chegou para ele e disse: bom mestre, que farei para obter o reino dos céus? Jesus disse: porque tu me chama de bom? Só há um que é bom, que é meu Pai que está no céu. Mas se tu queres a vida eterna, tu tens guardado os mandamentos. E ele disse: qual? Aí Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo, honra teu pai e tua mãe, não falar falso testemunho. Jesus foi citando alguns mandamentos para ele, aleluia. Ele disse para Jesus: eu tenho observado isso teu da minha mocidade. Jesus o amou, olhou para ele e disse: mas te falta alguma coisa, ainda te falta alguma coisa. Ele disse: qual é? Vai e vende tudo que você tem e reparta com os pobres, e depois você me siga, que você vai ter a vida eterna. Ele guardava muitas coisas, mas o amor dele estava no dinheiro. Jesus disse: se ele quisesse ter amor, se ele quisesse a vida eterna, ele tinha que repartir com aqueles que eram pobres. Quem ama, ele não dá por interesse, ele dá porque ama. Porque quando alguém ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele fica todo empolgado. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse: a salvação chegou nessa casa, Zaqueu estava tão empolgado, era rico, era um publicano, era um chefe. Ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver
promover 4 vezes mais, porque quando Jesus entra na casa, entra no coração, quando a pessoa se converte dos seus pecados, aí o coração dele está liberto da avareza, o coração está liberto da soberba, da prepotência, aleluia, da ostentação que muitos gostam, aleluia, se ostentar na face dessa terra, porque ele entra no coração, a palavra entra, a palavra lava, a palavra purifica a sua vida, mas para isso você tem que reconhecer ele como Salvador da tua alma. Existia um homem que tinha muitas coisas, juntou muita riqueza ao seu celeiro. Ele olhou para aquela coisa e disse, olhou para o seu celeiro e disse, alma farta, porque temos alimento para muitos dias, para muitos anos. Aí veio uma voz e disse, louco, se pedires a tua alma hoje, para quem será e para quem está preparado? Para quem vai ser a tua alma? Deus, ele nos criou uma tricotomia. Em Gênesis 2, verso 7 diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida no homem, e o homem se fez alma vivente. Aleluia, dentro de você, dentro de mim há uma alma. Se tirar a alma dessa matéria, a matéria cai por terra, mas a alma continua vivendo. O que o inimigo luta é atrás da tua alma. O que Deus está lutando é para salvar a tua alma. Ele quer salvar a tua alma da condenação. Você pode dizer, eu sou muito jovem ainda, eu vou deixar mais para frente, amanhã pode ser muito tarde, o dia da manhã não vai dar conta de si mesmo. A oportunidade é hoje de você se arrepender dos seus pecados. Jesus te aceita do jeito que você está. Você pode dizer, não estou preparado para aceitar Jesus, mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele está preparado para te receber nesta noite, do jeito que você estiver, porque aquele que começa uma boa obra, ele vai te aperfeiçoar. Por isso que João, ele veio pregando, arrependei-vos dos vossos pecados. Jesus, quando assumiu o ministério depois de João, ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus não se chega lá no céu, o reino dos céus se chega aqui na terra, porque a igreja representa o reino de Deus. A igreja representa, aleluia, o reino do Senhor. Por isso que você precisa entregar a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos confiam em carro e cavalo, mas nós confiamos no Senhor. E a Bíblia diz, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele vai fazer na tua vida. Mas você tem que entregar a tua alma para Ele. Não adianta dizer que tem Jesus no coração e viver uma vida de pecaminosidade. Não adianta dizer que aceita Jesus, mas não larga a vida de pecado, não larga as práticas mundanas, não. Você não aceitou Ele na tua vida. Quando alguém aceita Ele na vida, aleluia, a Escritura diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você vai se tornar uma nova criatura. Aqui tem ex-tudo aqui neste lugar, mas lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque a palavra dele diz que ele não rejeita um coração contrito e um espírito aquebrantado. Se arrependa nesta noite. Sabe o que de quê? Porque de repente você não vai viver o dia da manhã. Amanhã não pode ter outra oportunidade. A oportunidade é hoje, é a maior oportunidade. Sabe o que eu fico a perceber, pastores? Que todo você convida as pessoas para um churrasco, para um pagode, para um forró, para um funk, para qualquer coisa, para uma praia, para uma balada. Eles dizem, eu estou dentro. Mas quando tu convida ele para a igreja, ele diz, eu não sei, eu não posso, eu trabalho muito, eu tenho que acordar de madrugada, aleluia, para mim não dá, eu não tenho como, não sei o que, aleluia. Mas vai chegar um dia que essa porta vai se fechar. Jesus falou em Mateus 7,13,
Entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos vão procurar essa porta estreita e não vai achar, sabe por causa de quê? Porque quando Jesus arrebatar a igreja, quando vir o rapto da igreja, não vai ter mais crente para pregar a palavra para você, não vai ter mais a porta da graça. Por isso que ele diz em Apocalipse 3:8: eis que pus uma porta aberta de ti, porque é aquele que ninguém abre, ninguém fecha, mas essa porta um dia ela vai fechar, essa porta vai fechar, aleluia, e você não vai ter mais a oportunidade de entregar a vida para Jesus Cristo Nazareno. O sábio Salomão 14:12, ele vai dizer em provérbio que há caminhos que aos olhos do homem parece caminho perfeito, mas é caminho que leva à morte, é o caminho que está te levando à morte. Mas as escrituras vai dizer, João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho que vai te levar à vida eterna. Então você tem uma grande oportunidade nessa noite, até o término desse trabalho, aleluia, você vem aqui entregar a sua alma para Jesus, você procura uma igreja para congregar, aleluia, para servir a Jesus em espírito e em verdade, porque Ele tem um plano de salvação na tua vida, Ele quer salvar a tua alma. E Ele te chama nesta noite. Alábia naracente como darabaia. Aleluia, o arrependimento. É o arrependimento. Porque fique sabendo que o Senhor diz que Ele não tem o culpado por inocente. Se eu sou culpado, eu não sou inocente. Aleluia, Ele não tem o culpado. Cada um vai pagar pelos seus atos, pelas suas más obras, na face dessa terra. E vai ser muito triste, porque em Apocalipse capítulo 20:14 vai dizer que a terra vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, o inferno vai dar os seus mortos. Aleluia. E todo aquele que não for achado no livro da vida, aleluia, o nome não tiver escrito lá, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a segunda morte. Mas você ainda, aleluia, está morto em ofensa e pecado, como diz em Efésios capítulo 2, Jesus, Ele quer, aleluia, Ele quer lavar e quer perdoar os seus pecados, Ele quer perdoar as suas ofensas, mas você precisa se arrepender nesta noite. Não adianta você achar, aleluia, que você está feliz. Não existe felicidade sem Jesus Cristo Nazareno. Por isso Ele te chama nesta noite. Até o término Jesus está te chamando. Venha para Cristo nesta noite. Venha para Cristo. Nós viemos aqui pregar a verdade. Nós não viemos aqui alisar pecado, não. Porque outrora também a gente era pecador. Mas a gente se converteu nos pecados. A diferença está aí. E se você se converter, Ele vai te fazer um homem santo, Ele vai te fazer uma mulher santa, Ele vai te fazer um pregador, Ele vai te dar caráter, Ele vai mudar o quadro, a situação. Aleluia, as pessoas vão ter que olhar para você e dizer, verdadeiramente Jesus entrou na vida dele.